Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, a 54. Nessa aula nós vamos ver o volume do cubo e do paralelepípedo. Sou o professor Joelso e não esquecendo, né? Vocês lá no Classroom, não esqueçam, tem essas mesmas atividades para fazerem ou, se não conseguirem, né? E não estão acessando apenas pela TV, levarem para as suas escolas. E não esqueçam de marcar lá no link a sua frequência lá no Class, tá bom? Então, vamos para rever o que foi visto lá na aula anterior, a de 53. Vamos lá? Uma revisão bem rapidinha? Então, na aula anterior foi visto a propriedade distributiva, né, da multiplicação, aonde nós pegamos o termo que está fora do parênteses e multiplicamos por todos os termos dentro do parênteses. Também foi visto o quê? Foi visto na aula anterior o produto notável em um cubo, tá bom? E nesse produto notável, a gente verificou como a aresta, que tem o segmento de reta, o comprimento, a largura e a altura de x mais 6, elevado ao cubo, vai dar a nossa expressão simplificada, x ao cubo mais 18x ao quadrado mais 108x e mais 216. E agora, nesta aula? Então, nesta aula, nós vamos fazer algumas reflexões onde nós vamos estar utilizando, né, cálculos matemáticos para responder, tá? Bom, então, o que eu vou já pedir para vocês? Eu vou pedir que na próxima aula vocês tenham em mãos, a fatura da água de vocês, onde vocês estão morando, tá bom? Peçam para alguém ali da sua casa a fatura da água. Com a fatura da água, nós podemos concluir várias informações importantes para nós no nosso dia a dia, tá? Quanto que nós gastamos por dia ou por mês, em litros, em volume, que seria em metros cúbicos, qual que é esse custo, enfim, toda nessa fatura está detalhado essas informações e muito mais ainda, né? A média, né? Então, nós vamos responder e vamos calcular. Né? Aliás, vocês vão calcular também, tá bom? Então, as nossas reflexões para vocês já verem se vocês sabem responder ou não, tá? Seriam essas aqui. Vamos lá. Quantos litros no total no mês são gastos? Qual é o seu custo no consumo em 1000 litros? Qual é a média diária de consumo em litros? Então, são algumas reflexões que vocês, se souberem, ótimo, né? Já estão até, acho que, cuidando aí, né, para não gastar muita água, tá? Então, para começarmos, nós vamos ver o quê hoje? O volume de um cubo e um volume de um paralelepípedo. Então, vamos para a unidade nossa padrão. Então, a unidade padrão, a medida de volume, é o metro cúbico. Esse metro cúbico, ela é definida, vocês imaginarem. Por exemplo, qual que é a altura de vocês? Por exemplo, a minha altura é 1,76. 1,76. Então, a altura de vocês, qual é? Então, 1 metro, mais ou menos, vai ser da distância do chão até aqui. Essa distância é 1 metro. Imagine vocês, 1 metro de altura, 1 metro de largura e 1 metro de comprimento. Imagine uma caixa de 1 metro nas 3 dimensões. Imaginaram? Então, isso representa 1 metro cúbico, que é a nossa unidade medida padrão do volume, tá? Só que existem outras unidades medidas, né, do volume. E nós vamos ver algumas. Mesmo que vocês nunca ouviram falar, existem. Querem ver? Vamos lá. As unidades de medida de volume. Então, nós temos aqui o metro cúbico, né, representado em o símbolo M minúsculo ao cubo. Nós temos, no nosso lado direito da unidade fundamental, nós temos 3 unidades conhecidas e que são chamadas de submúltiplos. Quer dizer que são menores do que o metro cúbico, né? Então, nós temos o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico.
Do lado esquerdo do nosso metro cúbico fundamental, nós temos as medidas maiores do que o metro cúbico, correto? Então, quais são elas? O decâmetro cúbico, o hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico. Bom, nós conhecemos mais o metro cúbico e o centímetro cúbico. Então, por isso que na aula de hoje, nós vamos focar mais nessas unidades de submúltiplos, tá? Nós vamos fazer algumas transformações. Então, o que representa aqui o nosso quilômetro cúbico? Significa, em relação ao metro, 1 quilômetro de 1000 metros. Então, 1000 metros, 1000 metros e 1000 metros, nas 3 dimensões. Então, 1000 vezes 1000 vezes 1000 vai dar 1 bilhão de metros cúbicos. Mesma coisa no hectômetro. O hectômetro é uma medida que tem 100 metros, né? 100 vezes 100 vezes 100 vai dar 1 milhão de metro cúbico. O decâmetro, nós temos a medida das dimensões 10 metros, comprimento, largura e altura. Se nós fazermos o cálculo 10 vezes 10 vezes 10, nós vamos chegar em qual valor? Nós vamos chegar em 1000 metros cúbicos. Bom, o metro cúbico é 1 vezes 1 vezes 1, que a gente já estava definido ali, né, no início da aula. E daí nós temos o decímetro cúbico, né? O decímetro cúbico é 10 vezes menor do que o metro, por isso que é 0,1. Tanto é que nos livros de vocês, né, vai estar lá 0,1, tá bom? Mas é a mesma coisa que dividido por 10, o metro. Por isso que ficou 0,1, 0,1 e 0,1, que vai dar 0,001 metros cúbicos. E assim por diante. Cada unidade que eu vou me afastando do metro cúbico para o lado direito é 10 vezes menor do que o metro. É 10 vezes menor, mas se eu multiplicar, né, esse valor, né, 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1, porque nós estamos lidando com o volume, né, nós vamos ter 0,001. Aqui, 0,01 vezes 0,1 vezes 0,01, nós vamos ter 0,000001 e assim por diante. Da mesma forma aqui, né, o cálculo da multiplicação do volume. Resumindo, o cálculo da multiplicação de volume, né, então vocês trabalham com as 3 dimensões, correto? Então, quando eu me afasto para o lado direito desse metro, eu vou ter os submúltiplos. Quando eu me afasto para o lado esquerdo, eu vou ter os múltiplos, tá? Bom, e como que nós vamos fazer isso na prática para ser rápido o nosso cálculo de transformação? Então, tem uma regrinha bem básica, tá bom? Querem ver? Anota aí no borrão, né? E que daí vocês vão gostar, eu tenho certeza. Vamos lá. Olha aqui. Toda vez que você vai fazer uma transformação, não importa qual seja o número, não importa qual é a unidade, se é metro cúbico, se é quilômetro cúbico, se é centímetros cúbicos, enfim. Se você for da direita para a esquerda, você vai multiplicar por 0,001 cada unidade. É a mesma coisa como se você estivesse dividindo por 1000, tá bom? Então, da direita para a esquerda, eu vou dividir por 1000 cada unidade que vai se afastando esse valor. Que é a mesma coisa a multiplicação de 0,01. 001. Quando eu for da esquerda para a direita, eu vou multiplicar por 1000. Também qualquer unidade, tá? Bicho, eu não estou entendendo nada isso daí. Então vamos ver na prática aqui, porque realmente eu estou falando demais, né? E é capaz de vocês até desistirem de me ouvir. Então vamos fazer um cálculo aqui, ó. Na letra A, eu tenho 8 metros cúbicos. Então eu estou na unidade de metro cúbico e vou para decímetro cúbico. Eu quero que vocês transformem para decímetro. São quantas unidades? Ó, de metro para decímetro. Eu estou indo da esquerda para a direita. Cada vez que eu vou da esquerda para a direita, eu vou multiplicar por 1000 cada unidade. Então, aqui eu vou andar uma casinha por 1000, eu vou fazer 8 vezes 1000. 4,6 metros cúbicos. Vou transformar para decímetro cúbico. É a mesma coisa, né?
Tentem fazer vocês aí e a gente já retorna, tá bom? Vamos ver se vocês conseguem fazer o A e o B aí. Daí, conseguiram? Vamos ver? Então não esqueçam, hein? Para transformar dentro das unidades medida de volume, né, que é cúbico, o que você vai fazer? Sendo da esquerda para a direita, vocês vão multiplicar por 1.000 cada unidade. Por isso que ficou 8.000. 8 vezes 1.000, 8.000. Eu andei uma unidade. A mesma coisa aqui na letra B. Né? O que mudou só é que esse número era 4,6, um número decimal, mas é o mesmo raciocínio. Eu andei uma casinha, multiplico por 1.000, 4,6 vezes 1.000, 4.600 decímetros cúbicos, certo? E agora, eu vou pedir, vamos ver se vocês conseguem resolver os demais, então? Não esquecendo, da esquerda para a direita, você vai multiplicar por 1.000. E da direita para a esquerda, você vai dividir por 1.000, tá bom? Vamos lá?
Então, voltando, né, do nosso desafio, vamos lá. Letra C. A letra C nós tínhamos 6 metros cúbicos para transformar em centímetros cúbicos. Então, quantas unidades eu vou de metro para centímetros? Eu vou 2 unidades. Então, se eu vou 2 unidades da esquerda para a direita, eu vou multiplicar 2 vezes por 1.000. Vezes 1.000 e vezes 1.000, certo? Acertaram, então? Olha aqui, ó. 6 vezes 1.000 e vezes 1.000 vão dar 6 milhões de centímetros cúbicos. Na letra D, eu tenho 1.800.000 centímetros cúbicos. Agora eu estou nos centímetros cúbicos, eu estou aqui, ó, e quero transformar para metros cúbicos. Então eu estou indo da direita agora para a esquerda. Então eu vou dividir por 1.000 cada unidade que eu avançar. Então aqui, 1.800.000 divididos por 1.000 é como se eu andasse a vírgula aqui, 3 zeros, e a vírgula mais 3 algarismos. Então, por isso que a minha resposta fica 1,8 metros cúbicos, certo? E o último, a letra E, eu tenho 140 decímetros cúbicos e eu quero ir para metro cúbico, quero transformar. Mesma coisa, só que agora eu vou andar uma unidade só. Então, eu vou dividir por 1.000. Eu dividido por 1.000, eu ando com a vírgula 3 algarismos, né? Dividido por 1.000, 140, é a mesma coisa que 0,140, tá bom? Bom, e agora, mais um desafio para vocês. Esse quiz, tá? Vocês vão marcar, assinalar V para verdadeiro ou F para falso. As sentenças abaixo sobre a transformação de unidades de volume. Então, vocês vão dizer se tá certo, não tá bom? Colocando V ou F. E já voltamos.
Vamos retornar então? Vamos lá. Na primeira afirmação, igualdade, né? Nós temos 5.000 decímetros cúbicos. Nós estamos aqui nessa unidade de decímetro cúbico e eu quero transformar para metro cúbico. Então, eu estou indo da direita para a esquerda, eu vou dividir por 1.000, que é a mesma coisa se for multiplicar por 0,001, como está no livro de vocês aí, certo? Vai dar 5 metros cúbicos. Então, a sentença é verdadeira. A outra sentença diz que 800.000 centímetros cúbicos, então nós estamos em centímetros cúbicos, e eu quero transformar para metro cúbico. Então, nós vamos andar, né, 2 unidades da direita para a esquerda. Mesma coisa, eu vou dividir 2 vezes por 1.000, que é o mesmo do que multiplicar por 0,001 vezes 0,001. O resultado vai dar 0,8 metros cúbicos. E aqui a igualdade está dizendo que é 8 metros cúbicos. Então, a nossa sentença é falsa. A terceira sentença, nós estamos em decâmetros cúbicos, 5 decâmetros cúbicos, e eu quero transformar em metro cúbico. Eu estou andando uma unidade. Então, eu estou indo da esquerda para a direita, lembra? Da esquerda para a direita, eu vou multiplicar por 1.000. Então, 5 vezes 1.000, 5.000 metros cúbicos. Então, essa sentença é verdadeira. A outra sentença, eu tenho 4,5 metros cúbicos. Vocês viram como é importante vocês saberem essa ordem? Vocês devem saber essa ordem. Se não souberem, é claro, como que a gente vai saber? É começar a treinar, praticar, resolver, voltar, né? Anotar. Então é importante essa ordem, porque se vocês não souberem dessa ordem, vocês não vão saber quantas unidades vocês estarão andando para a esquerda, para a direita e assim por diante. Então vamos lá. 4,5 metros cúbicos para decímetro cúbico. Eu estou indo da esquerda para a direita. Então, eu vou multiplicar por 1.000. E é por isso que dá 4.500 e não 450. Então, essa sentença é falsa. A próxima. Eu tenho 1.000 decímetros cúbicos. Eu estou aqui no decímetros cúbicos e quero transformar em metros cúbicos. Da direita para a esquerda, eu vou dividir por 1.000 ou multiplicar por 0,001. Né? E é por isso que deu 1 metro cúbico, sentença verdadeira. Tá ok? Bom, e agora nós vamos ver o volume do cubo e do paralelepípedo, certo? Então, o volume do cubo. Qual que é? O cubo vocês já viram da aula passada, né? E nós demonstramos, e vamos demonstrar agora. O cubo, ele também é um paralelepípedo. Só que a diferença do cubo, chamado o paralelepípedo de cubo, é porque todas as dimensões, né, aqui ó, o comprimento, a largura e a altura são as mesmas. Quando alguma dessas dimensões, alguma ou todas são diferentes, nós chamamos de paralelepípedo. Por exemplo, aonde você está aí agora? A parede provavelmente seja um paralelepípedo, a porta, a janela, o fogão, a geladeira, que tenha um formato de 6 faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, né? E que tenham as dimensões sejam diferentes. Pelo menos uma delas sendo diferente, já não é um cubo, correto? E como que calcula-se o volume? Então, o volume é calculado eu multiplicando o comprimento vezes a largura e vezes a altura. Isso serve tanto para um cubo quanto para um paralelepípedo. 90% dos objetos da casa de vocês, eu tenho certeza que tem esse formato de paralelepípedo. Então, para você saber o volume desse paralelepípedo, é só medir o comprimento, a largura e a altura e multiplicar os 3 números, tá bom? Então, é por isso que fica assim, dessa forma aqui, a nossa relação no vídeo aqui. Então, A ao cubo. A ao cubo é A vezes A vezes A, apareceu o A, que é o segmento de reta, que nós vimos, né? É o mesmo valor, por isso que ficou A ao cubo. É a mesma coisa que comprimento vezes largura e vezes altura. O paralelepípedo é um sólido de 6 faces, sendo que 2 são idênticas entre si e são paralelas, tá? Então é o formato ali da geladeira de vocês,
né? Então, a base e a parte de cima é a mesma, são paralelas, é a mesma medida, né? E as laterais? As laterais também, né? Tem a mesma medida, tanto assim, quanto na frente, né? E atrás da geladeira. Então, é isso que ele quer dizer, tá? As faces paralelas são iguais, tá bom? E como é que calcula o volume? Comprimento vezes largura e vezes altura. Não esqueçam, tá? Anota aí, comprimento vezes largura vezes altura. Então, vamos tentar fazer esse exercício? Rapidinho aí. Como que calcula o volume? Comprimento vezes largura vezes altura, tá? E a gente já volta.
Daí, conseguiram responder? Vamos ver então? Vamos lá. Na letra A, o volume, eu vou multiplicar o comprimento, a largura e a altura. Então, 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro cúbico. Só lembrando, né, que esse cubo aqui, ele tem 1 decímetro cúbico. Por quê? Ele tem... Ah, professor, eu não sei o que é decímetro. O que é decímetro? 1 decímetro equivale a 10 centímetros, né? Então, aqui, vamos medir aqui bem certinho. Deixa eu pegar aqui só... Ó, tem 10 centímetros, certo? 10 centímetros de comprimento. Tem 10 centímetros de largura. E nós temos 10 centímetros de altura. Então, esse 10 centímetros é 1 decímetro ao cubo. Cúbico, né? E nós temos a segunda figura. A segunda figura, nós temos o quê? 10, 7 centímetros e 6 centímetros, né? Então, nós temos a altura 6 centímetros. 6 centímetros de altura. Nós temos 10 centímetros de comprimento. E nós temos 7 centímetros de largura também. Então, multiplicando essas três dimensões desse paralelepípedo, né, nós vamos ter 420 centímetros cúbicos. Ambas as unidades, as medidas, estão em centímetro, tá? E o último sólido, nós temos 11 centímetros de largura. Cadê o 11 aqui? Aliás, aqui é o 12, né? 12 centímetros de comprimento, 11 de largura, e nós temos um valor aqui que eu não vou passar para vocês agora, tá? Nós vamos tentar resolver depois. Nós temos uma altura, né? Então, como nós não passamos para vocês a altura, nós vamos chamar de x, tá certo? Então, ficou 12 vezes 11, 132. Vezes o x, que nós não sabemos, ficou 132x centímetros cúbicos, correto? Então, vamos responder a letra B? A letra B. Qual o valor da altura do sólido 3, sabendo que o volume desse sólido mede 528 centímetros cúbicos? Então, sempre quando você tiver o volume de um paralelepípedo, de um cubo, né? E você tem o valor do comprimento e da largura, por exemplo, e falta uma terceira dimensão, como é que você vai fazer? Vai resolver dessa forma aqui, ó. Eu tenho o volume, que é 528, eu sei que o meu comprimento é 12 e a minha largura é 11. Eu não sei quanto que é a altura. Agora, essa minha incógnita, ela poderia estar aqui na largura, poderia estar aqui no comprimento, tá? Não quer dizer que sempre vai estar na altura, correto? Quanto que dá 12 vezes 11? 132, né? Então, 132 vezes um valor tem que ser igual a 528, certo? O que vocês acham? Já sabem de cabeça, mentalmente, qual que é o número? Às vezes não vai dar exato, né? Então vai ficar meio difícil para vocês saberem, né? Pode ser que vocês já tenham até encontrado o 4 antes aqui, né? Mas e quando não der exato, quando for um número que está difícil de saber? Então a gente sabe pela equação, né, do primeiro grau, que a gente faz a operação inversa. Está multiplicando, para resolver aqui, para saber o que está multiplicando, eu passo dividindo. Então 528 dividido por 132 vai dar o 4. E se você quiser saber ainda se está certo isso, você vai multiplicar as três dimensões. 12 vezes 11 e vezes o 4. Se chegou no 528, é porque você achou o teu volume e daí é a resposta, né, que está correta. Tá bom? O terceiro exercício eu vou deixar para vocês resolverem. Tá? É o mesmo raciocínio da letra B, do exercício anterior. Vocês têm o volume, né? E vocês têm duas dimensões e agora vocês vão calcular a outra dimensão, que nesse caso seria a altura também, tá bom? Então, por isso que o exercício 3 traz
O bloco retangular da figura tem 45 centímetros cúbicos de volume. Determine a medida da altura desse bloco retangular. E já retornaremos, tá bom? Vamos lá.
Vamos lá? Retornando então, vamos ver se vocês acertaram. Então nós temos aqui um paralelepípedo, né? Onde as dimensões são comprimento 5 centímetros, a largura 3 centímetros e a altura que nós vamos descobrir. O volume foi dado no enunciado, que é 45 centímetros cúbicos. Por isso que no lugar do volume, o V aqui sendo representado, eu coloquei o 45. Igual o comprimento que eu tenho, que é a medida 5, vezes a largura, que a medida é 3 centímetros, e a altura que nós vamos calcular. Então, por enquanto, é uma incógnita, mas vai ser um número logo, logo. Quanto que dá 5 vezes 3? A resposta deu 15. Então, 45 igual a 15 vezes que número que dá 45? Se eu estou em dúvida, eu vou passar dividindo, então vai ficar 45 dividido por 15, que a minha resposta vai ser o número 3. E se eu quero tirar a prova real desse cálculo, né, de volume, eu vou multiplicar as 3 dimensões. Então, 5 vezes 3 dá 15, e 15 vezes 3 vai dar o 45 centímetros cúbicos. Então, só lembrando, para calcular o volume, anotem isso ali no borrão, hein? O volume de um cubo de um paralelepípedo, eu vou multiplicar as 3 dimensões, o comprimento, a largura e a altura, tá bom? E na aula de hoje, vamos fazer uma revisão bem rapidinho? Então, na aula de hoje, nós vimos as unidades de medida de volume, né? Então, não esquecendo sempre aquela ordem, né? O quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico, o decâmetro cúbico, o metro cúbico, o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico, né? Além disso, nós vimos como calcular o volume, né, dos sólidos de um cubo e de um paralelepípedo. Como o cubo é um paralelepípedo também, então é só não esquecer multiplicar as 3 dimensões, tá bom? Comprimento, largura e altura. Até a próxima aula!